Palácio do Planalto e nem o Ministério da Economia não deram detalhes de quando e como isso seria realizado, porque eles não sabem como e quando isso seria realizado e especialmente de onde sairia a grana, né? Essa medida que está sendo lançada como um balão de ensaio pelo presidente. Note que anteontem ele falava em caso haja espaço na PEC dos precatórios, servidores federais podem ser contemplados. Ontem ele já avançou no discurso, servidores federais ganharão um aumento, não disse de quanto. Isso tudo está acontecendo, obviamente, à revelia de Paulo Guedes. Vai ser mais uma que o Paulo Guedes, que tem uma espinha dorsal impressionantemente flexível, vai ter que entubar. E a gente não está entrando no mérito de merecimento de se servidores federais merecem ou não. Acho que não é uma questão de merecimento. Merecer todo mundo merece, querer todo mundo quer. Da onde vai sair a grana e quais serão as consequências? Um aumento de 1%. Aliás, quando a gente fala em servidor federal, a gente está falando, por exemplo, de senadores. Olha que bonitinho. Um aumento para os senadores, para deputados federais. Aliás, senadores que irão votar a PEC dos precatórios, né? Um aumento de 1% no salário dos servidores, a gente está falando aqui de um contingente de 2 milhões de pessoas, representaria, o tio Rei trouxe agora há pouco esse número, algo em torno de 3 bilhões de reais a mais nas contas públicas. Portanto, um aumento de 5% representaria 15 bilhões. Vamos pegar um aumento mais generoso, 10%, 30 bilhões de reais. Isso, Sheila, é um Bolsa Família. É um Bolsa Família inteiro sendo destinado a servidores federais, sendo que muitos deles têm salários bem generosos já. Estou falando aqui do teto do serviço público, tá? Não estou falando de policiais, por exemplo. Mas muitos já estão com a vida relativamente ganha, até pela questão da estabilidade, e não estão sofrendo tanto quanto os brasileiros das classes mais pobres, quanto a classe média. E essa seria uma medida que seria mais uma bomba fiscal. Não vou nem falar no colo do próximo presidente, porque não é ele que vai pagar, é no colo do brasileiro. A partir de 2023. É uma medida insustentável no longo prazo, criando um país ingovernável, né? Ele já está ingovernável pelo furo no teto, pela gastança pública, em nome da reeleição de Bolsonaro, mas se tornará insustentável, gerando inclusive mais inflação. Portanto, um aumento de 10% seria, pimba, comido em questão de um ano, por um aumento também de 10% na inflação, porque a gente já está vivendo com uma inflação de 2 dígitos. Percebe? Então o aumento real não existiria. E tudo isso ao custo de mais um estouro gigantesco nas contas públicas, ao custo de mais perda de credibilidade lá fora, de mais afastamento do investidor internacional, porque vê um país com um rombo fiscal gigantesco, correndo o risco, inclusive, de se tornar insolvente. Ora, já aconteceu isso com vários estados que não tinham condições de pagar os seus servidores. E olha que eu nem cheguei no efeito cascata. Era isso que eu ia falar agora. Isso geraria em estados e municípios com seus próprios servidores no ano eleitoral. É de uma irresponsabilidade você lançar isso como se nada? É essa a prioridade? No momento em que tem gente comendo osso? Tá claro que o presidente está disposto a tudo. A tudo. Inclusive a criar um país ingovernável para que ele o continue governando. E aí a gente se pergunta, para quê? Para que Bolsonaro quer continuar nesse cargo à frente de um país que ele está tornando impossível de ser governado? Impressionante.